Olá, meu nome é Tomás, sou ortopedista, especialista em mãos e hoje vou responder perguntas relativas ao pós-operatório da tenossinovite espenosante de Dequerven ou simplesmente tendinite de Dequerven. Muitos pacientes mandaram perguntas, né? Doutor, operei e não resolveu o que fazer. Então, vou responder como é o pós-operatório dessa tenossinovite, quais cuidados devemos ter e como é um bom planejamento e as possíveis complicações que devemos evitar. Então, muito bem, a síndrome da tenossinovite estenosante de Dequerven é a tendinite destes tendões aqui, ó. O diagnóstico é relativamente fácil de se fazer. O característico desta doença é que tenha dor ao fazer esse teste aqui, ó. Polegar para dentro, fechar os dedos e fazer esse movimento, a gente chama de teste de Finkelstein. Isto é o mais característico da doença, do problema. Então, não tem como o paciente ter a tendinite de Dequerven se ele não tem dor ao fazer isso. Esse teste ele é sempre doloroso em quem tem a tenossinovite. Mas não são todas as pessoas que têm dor ao fazer isso que necessariamente o diagnóstico será o Dequerven, tá? Então, existem os diagnósticos diferenciais, como a própria isartrose, a síndrome de Bartenberg, outras dores, outros motivos de dor que também ficam com teste de Finkelstein positivo. Mas todo paciente com Dequerven, necessariamente, o teste será positivo. Muito bem. Então, é uma inflamação dos tendões, são dois tendões, é o abdutor longo e o extensor curto. Então, esses tendões passam dentro de um túnel, né, da polia. Então, tá lá os dois tendões e, como a maioria das tendinites, o processo de atrito, o processo de aumento de volume do tendão faz com que eles fiquem raspando ali, muito comum na gestação e no puerpério, na amamentação. E esse atrito começa a gerar um processo inflamatório muito doloroso, pode ter essa irradiação para cima, né? E todos os sintomas associados. Então, o mecanismo é este. Como é feita a cirurgia? Então, a gente tem este túnel, né? Ele está fechado e os tendões passando ali por baixo. É muito comum nos pacientes que a gente opera, os pacientes que são submetidos à cirurgia, a gente encontrar um terceiro tendão, ou uma duplicação de algum deles, ou um espessamento, que chamamos de variação anatômica. A maioria das pessoas tem dois, mas muitas pessoas têm três, e quem tem três tendões, né, por motivos mecânicos, tem mais tendência, por atrito, a desenvolver a tenossinovite, né? Assim como pessoas que ficam em excesso com essa posição do punho, né, que é o desvio ulnar e mexendo o polegar. Isso também gera atrito, gera estresse ali no túnel e nos tendões. Então, como que é feita a cirurgia? A gente vai fazer uma incisão na pele. Eu, particularmente, sou de uma preferência de fazer ele no sentido transversal, que a cicatriz fica mais estética. Existem outras formas, né? Essa é uma preferência minha, do meu grupo. A gente vai identificar, e aqui é um ponto-chave que vocês vão entender melhor lá na frente. Existem ramos do nervo sensitivo radial que passam logo acima do tendão. São nervinhos responsáveis pela sensibilidade dessa região aqui. São ramos bem pequenos e temos que tomar muito cuidado durante o procedimento para a gente não lesá-los, né? E no próprio afastamento, para tirá-los da frente, há que se ter esse cuidado
para não gerar tantos problemas no pós-operatório, tá? Então a gente afasta esse nervinho, protege eles com bastante precisão e aí chegamos no túnel. Ao chegar no túnel a gente vai abrir, né? Então o túnel que, vamos dar, né, um exemplo simbólico, que tinha esse tamanho, a gente vai cortá-lo, ele vai abrir e os tendões vão começar a passar sem tanto atrito. E este túnel ele cicatriza, só que ele vai cicatrizar um tamanho maior. Então, se ele era assim, a gente corta, ele vai cicatrizar um tanto maior e com menos atrito para os tendões. Então, de uma forma resumida e simplificada, a cirurgia é isso. Um outro cuidado que a gente tem no procedimento é de não cortar o túnel muito próximo do rádio para não ter o que a gente chama de subluxação do tendão, o tendão ficar escorregando, né? Tem um ponto certo ali para cortar, para evitar essa complicação das subluxações do tendão, que gera atrito e pode gerar dor no pós-operatório também. E um outro cuidado durante a cirurgia é a gente investigar a possibilidade de túneis acessórios. Então, como eu falei que existem as variações muito frequentes de duplicação de tendões, né? E existem também a possibilidade, um pouco menos comum, mas existe, de dentro do túnel ter um outro túnel, um túnel acessório. Isso nem sempre é fácil de ver, né? Tem que olhar atentamente ali, porque este outro túnel pode conter um tendão e está sendo ali uma causa, né, dessa inflamação e da dor. Então, além da duplicação dos tendões extranumerários, pode haver também túneis extranumerários, que são variações anatômicas descritas e relativamente comuns. Uma outra questão importante durante a cirurgia é que para pacientes gestantes e que estão em amamentação, é óbvio que a gente vai tentar o tratamento conservador, né, antes, mas caso optemos pela cirurgia, eu dou preferência por fazer a cirurgia com anestesia local sem sedação, né? A gente faz menos medicação, uma deshospitalização mais rápida e tem benefícios grandes nesse perfil de paciente. Muito bem. E o pós-operatório, como ele é? Então, as orientações básicas, né? Mas vale a pena repetir. É importante para o paciente planejar as 2 semanas pós-operatórias. Não pegar peso, não forçar, porque como a gente corta alguns vasinhos, um excesso de força ele pode romper o coágulo, sangrar, inflamar, aumenta o tempo de cicatrização e gera dor que pode ser evitada. Então, o planejamento de ficar em repouso no pós-operatório, principalmente nas 2 primeiras semanas e mais especialmente ainda na primeira semana, é fundamental. A primeira semana fica com curativo e após a primeira semana a gente já pode passar para órtese, para minhoqueira, apenas com uma fita de micropore no local. É esperado algum grau de equimose, né, ou hematoma ficar um pouquinho roxo, não é de preocupar, isso acontece. E pode acontecer também, mesmo a gente tomando todos os cuidados, um caso ou outro pode acontecer de ficar dormente, né, a região ficar com aquela sensação de formigamento, parestesia, ou mesmo sensação de estar anestesiado. Isto não quer dizer que o nervo foi rompido, pode ser uma neuropraxia, que é quando o nervo ele dá uma, uma desligada, né, temporária, ele fica em curto-circuito ali por um tempo e vai revertendo com o tempo e com a medicação que a gente vai passar. Então, basicamente é isso. Ficar atento para não fazer carga no início e não se preocupar, né, discutir com o seu médico caso haja essa alteração da sensibilidade que pode acontecer devido ao nervo sensitivo radial. E quando pode voltar para as atividades, para dirigir, para musculação.
Para dirigir, a partir do momento que se retira os pontos, com 2 semanas, já pode voltar para as atividades. Para as atividades físicas, a partir de 2 semanas eu também já libero, mas ressalto que não deve se fazer excesso de carga no punho, então vamos priorizar membros inferiores, atividades de musculaturas maiores, que a gente vai trabalhar com o punho mais estabilizado. E progressivamente a gente vai liberando o movimento com carga do punho. Para pessoas que trabalham com digitação, ou que escrevem, não fazem, não são serviços pesados, também, obviamente, o retorno é mais precoce. A partir da segunda semana já está liberado. Alguns pacientes autônomos até solicitam e eu autorizo que com uma semana já possa fazer algumas atividades. Eu explico que não vai render tanto, né, por estar uma região que fica um pouco dolorosa, vai ficar mais lento na digitação, mas já pode iniciar a partir da primeira semana, e aí cada um tem uma tolerância. São orientações gerais, cada caso deve ser individualizado, então, portanto, é importante discutir com o seu médico para mais detalhes. Peço que deixe aí nos comentários caso tenha ficado alguma dúvida. Muito obrigado.